Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vibe do Bem. Hoje eu estou com o Fábio Rasch, com o Rogerinho Mielck e com a Sueli Monteiro, nossa convidada da noite. Então, da noite, da manhã, da tarde, dependente de que horário vocês estão assistindo. E hoje nós vamos falar sobre um tema que tem todo um tabu ao redor, né? Que seria o suicídio. Quem acompanha a gente na Casa Espírita, quem é nosso frequentador, sabe que a gente está abordando esse tema e o tema da saúde mental durante todos os estudos, os trabalhos da casa. E também isso muito pelo Setembro Amarelo, que é uma campanha de conscientização e prevenção ao suicídio. Uma campanha que foi criada no Brasil em 2015 e que a gente está tentando abordar também para trazer um pouco mais desse assunto à luz do espiritismo e também com base mais científica com a nossa psicóloga convidada aqui. Eu te agradeço inicialmente muito pela tua presença, tá? Nós somos muito gratas por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, né, pelo convite, por confiar nas informações que eu vou trazer. E vamos conversar, né? Vamos ver aí, desenvolver. A gente, inicialmente, assim, falar como forma de prevenção, né, sobre o suicídio, que às vezes é algo tão difícil da gente conseguir identificar em alguém, né, que tá passando por uma situação difícil, que tá passando por um período difícil. Às vezes a gente não nota os sinais, né. Tem muitas pessoas que têm esses sinais silenciosos de depressão, e quando a gente vê já é tarde, né. Então, queria que tu conversasse um pouquinho mais sobre esse assunto conosco. Tá, sinais, então, pra gente ter um cuidado, né, com as pessoas que a gente convive. Mudanças bruscas, né, acontecimentos bruscos na vida da pessoa. Desemprego, separação, né, traição. Uma pessoa que tem um comportamento mais rígido, que tem uma rigidez de pensamentos, de ideias, né? Uma pessoa que não consegue ser mais liberta em relação à mudança de ideias. E aí, quando acontecem esses eventos na vida, é mais difícil dela lidar. E pode ser que ela venha pensar no suicídio como uma alternativa, tá? Pessoas que têm histórico já de tentativa de suicídio, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque aí quando tem essas mudanças na vida, já tendo um histórico, né? Então a gente precisa ter isso aí. Vamos ver o que mais. Para cuidar, digamos assim, as mudanças de comportamento. Pessoas que querem organizar tudo. Né? Eu quero que tu tenha as senhas do meu banco, eu quero pensar em como vai ser o meu funeral, eu quero dividir já os meus bens. Tocam no assunto, assim. Já vão dando indícios. Pode ser, né? Tudo aqui, eu não tô dizendo que a pessoa vai fazer o passo a passo que eu tô falando. Mas isso são coisas que podem dar indício. São alguns sinais, né, que a gente já pode ir percebendo, né? Na convivência. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente não olha pro outro, né? Então, eu acho que falar sobre isso já é uma forma de prevenção, porque vai te fazer olhar para outra pessoa. Aquela pessoa que às vezes está convivendo contigo e que muitas vezes está num processo de dor silenciosa, ou que às vezes não é nem tão silenciosa, mas a gente não repara, a gente não percebe. Então... E eu tava, hoje ainda, quando tava pesquisando, eu até vou pedir depois pro Highlander, quando a gente for postar, colocar o link dessa propaganda, que eu achei uma propaganda interessantíssima, acho que foi uma propaganda... Não, ela é brasileira, sobre o suicídio, que eu não sei se vocês já viram, que é dois rapazes assistindo um jogo de futebol numa torcida. E aquele rapaz que tava sempre pra baixo, assim, no final, depois, e o outro sempre feliz, torcendo, e um sempre, né, pra baixo, e às vezes tava feliz, às vezes tava triste. Depois esse que tava pra baixo coloca, tipo, umas flores ali que representam que aquele cara que não tava demonstrando acabou se suicidando, né? E como tem casos, né, só é assim, de pessoas que tu não imagina que vão cometer esse ato e quando vê, né, eles não dão indícios nenhum, né? Mas aí que tá, eu acho que assim, eu concordo com o que tu falou, que muitas vezes com a correria do dia a dia a gente não se dá conta, né? E claro, aqui eu trouxe exemplos assim que são mais gritantes, digamos, mas às vezes são coisas sutis. A pessoa tá dizendo, eu não aguento mais, eu quero dormir um dia inteiro, eu não quero mais acordar.
E aí, isso é sutil, né? Tipo, né? Quem de nós nunca pensou assim, hoje eu não queria nem ter levantado, não queria ter acordado, né? Mas a gente fala isso uma vez na semana ou uma vez no mês e tal, e a vida vai seguindo. Mas essas pessoas, geralmente, elas vêm sinalizando isso, né? Sim. Eu não aguento mais, por que que o mundo não termina, ou a vida não termina? E a gente vai levando, a gente escuta aquilo ali, não dá bola pela correria do dia a dia, porque não passa pela cabeça que aquela pessoa pode vir, né, a cometer o suicídio se ela não tem um histórico, se ela não tem, daqui a pouco, uma depressão, um transtorno, né, mental já diagnosticado. E aí a gente tem aquela surpresa quando a pessoa, né, acaba cometendo ou tendo uma tentativa de suicídio. E a gente ainda tem outros casos, né, Sueli, que daí a gente vai trazer um pouco pro nosso lado do estudo, que é a influência dos obsessores, né? Influência espiritual também. É claro que talvez tu vai abordar isso de uma outra forma, sim, né? Sim. Mas a gente acredita lá na doutrina, né? Nos nossos estudos, que essas pessoas que estão passando por tudo isso que tu dizem, que tu falou que elas estão passando, elas ficam mais suscetíveis às influências do mundo espiritual. Então, o que a gente convida, né, os irmãos, assim, além de procurar esse tratamento psicológico, o tratamento espiritual também é importantíssimo. Para justamente ele combater essa parte com a parte da psicologia, da psiquiatria, sim, combater essa parte que tá faltando, e essa parte que ela enxerga, e a parte que ela não enxerga, deixar que a espiritualidade ajude, né? Porque na realidade sempre inicia na parte física. Ela inicia ali com um processo depressivo, e isso abre um canal, porque o processo obsessivo, ele é como um ímã. Então aquela pessoa tá com uma vibração super baixa. Quem vai se aproximar dela? Os espíritos que vibram na mesma sintonia. Isso. Então, por aí já começa a se estabelecer uma relação de obsessão, que muitas vezes acaba levando ao suicídio. Então são dois pontos ali, né? Nós que acreditamos na imortalidade da alma, a gente acredita que quando acaba com a vida, no caso do suicídio, as coisas não acabam, os problemas não acabam. As coisas não vão se solucionar, a dor que está sofrendo no plano físico, ela não vai ficar menor, ou ela não vai sumir, não vai extinguir. Ao contrário, a gente acresceu uma dor maior, a gente plantou algo que não é positivo e que a gente vai ter que colher, porque existe a lei de causa e efeito, que tudo que a gente faz, a gente vai receber aquele retorno em troca. Então, por isso que a gente quer abordar esse assunto, até também como uma forma unir duas forças, de unir duas forças, a ciência e a religião, para que a gente possa dizer para as pessoas que os problemas que a gente tem aqui no plano físico, que muitas vezes são enormes e muito difícil, mas eles não vão se resolver dessa forma. A gente está em um mundo de provas e expiações, a gente está aqui, infelizmente, a gente está no mundo para passar trabalho, e a gente tem que resolver isso. A gente tentar acabar com isso. Não, infelizmente, pra gente que acredita na imortalidade da alma, isso não vai ser possível. Vai atrasar muito o processo espiritual. Até porque isso aí, dificilmente alguém vai passar a vida do 0 aos 100 anos sem ter problemas, né? A Terra como a Lu falou, a Terra é um planeta de provas e expiações. Dificilmente nós não vamos passar a vida inteira ileso, né? Então a gente tem que se fortificar como dá, né, Sueli? E o quanto é importante a questão, né, de religião, de doutrina, de espiritualidade, é um fator que a gente chama de protetivo, pensando, né, em ideação suicida, né? Por quê? Por toda essa visão que quando a gente tem uma religião, por toda a importância que ela traz para a vida, pelo sentido que muitas vezes a gente acha, né, para a vida seguindo uma religião, uma doutrina, e também porque fortalece, a gente acaba tendo convivência com grupos, né? A gente faz parte, a gente se sente parte de um lugar quando a gente vai, né? Num centro espírita, numa igreja. Então, tudo isso acaba sendo protetivo. Porque às vezes as pessoas precisam disso, né? De um carinho, de uma conversa, de um afago. E isso realmente a gente encontra, e não só na doutrina espírita, nas evangélicas, na igreja católica, aonde tu tem um grupo ali para falar de Deus, para falar de Jesus, para falar de religião, às vezes é o que as pessoas precisam para se encontrar,
E muitas vezes eu penso, posso estar falando besteira, mas eu penso que as pessoas entram num processo de não se conhecer muitas vezes. E eu acho que a religião, pelo menos na minha vida, ela entrou muito nesse processo de, poxa, aqui eu me encontrei, eu sou essa pessoa, eu sou a pessoa que acredita nisso. E muitas vezes as pessoas se perdem um pouco de si mesmas, sabe? sim. Eu acho que o papel da religião na vida das pessoas, ele é extremamente E é um lugar importante. que tu consegue se abrir, né, aos poucos, mesmo que seja Exatamente. difícil, às vezes começa, mas ali, no nosso caso, no Centro Espírita, a gente se abre, a gente conseguiu se abrir, a gente tem um estudo, e daí eu vejo muito dos problemas acontecem porque as pessoas não conseguem se abrir, elas não conseguem conversar. A gente fala muito que a gente precisa ajudar e dar um ombro amigo e ouvir aquela pessoa, mas às vezes a gente não percebe e ela não pede ajuda porque ela não consegue falar. Então tem toda essa questão também dela se prender, né? Eu não sei se tem até aquela questão, os homens eles conseguem efetivar mais o suicídio, eu acho. É mais letal, né? A questão do... Eu vi os dados, mulheres conseguem fazer mais tentativas, mas os homens conseguem finalizar mais. Porque os meios que eles escolhem São são mais mais letais, letais. né? Mas eu não saberia dizer, não trouxe dados para dizer se acontece mais em um ou em Sim. outro, né, sexo. Mas os riscos acredito que são iguais para ambos, né? Pensando nessa questão da mudança de comportamento, dos problemas da vida, né? Então, e claro que parte muito de cada pessoa. Eu acho que principalmente depende das estratégias de enfrentamento que eu tenho para lidar com os meus problemas, né? E aí, voltando ali na religião, até esse convívio, né? Religião, doutrina, até o convívio com outras pessoas, como tu disse, às vezes eu não consigo falar porque é tão corrido o dia a dia que eu não consigo parar para olhar para mim. Então, no momento que eu vou, né, numa religião, que eu me proponho a ter aquele momento ali, até a própria palestra daqui a pouco faz com que eu olhe pra mim. Isso aí. Quantas vezes vocês já ouviram, né? Essa palestra serviu pra mim hoje. Quase todas as a gente vai e é assim, né? E tu sabe que... Desculpa, vai lá. Não, pode... A gente tem um grupo nas quintas-feiras lá no centro, que é mais um grupo de conversa. A gente... Convidados, né? Inclusive Sim. todos convidados. O grupo é sempre nas quintas-feiras, às 19h30, até às 8h30 da noite. E nesse grupo, a gente estuda a doutrina, porém é um grupo de conversa onde cada um se abre e fala da vida. E ali, no decorrer da semana ali que a gente veio conversando, a gente teve vários casos de pessoas que já passaram também por processos de depressão e que, por ter um grupo onde a gente consegue conversar e eu escuto que o Fábio tem a mesma situação que eu e aquilo já me facilita para falar sobre aquilo, porque muitas vezes a gente guarda e é que nem um pingo d'água, né? Chega ali e ele transborda. E como é importante a gente ter com quem falar. Com certeza. Eu vou pegar o teu gancho para falar, inclusive... Dairinho que gosta de fazer Eu gosto de fazer. olha aí, ó. Inclusive para dizer, né, que as pessoas acham que assim, não se pode falar em suicídio, né? E hoje a gente sabe que é o contrário. Se deve. Por quê? Porque as pessoas se sentem acolhidas. Às vezes eu tenho um pensamento e eu não exponho porque eu não sei como que eu vou ser recebida. Então, a gente não pode falar de suicídio só em setembro. Né? A gente vê isso assim que é tudo muito focado. Eu, como psicóloga, eu sou convidada para várias coisas em setembro e tal. A gente tem que pensar e tem que abordar isso o tempo inteiro. Como vocês têm os grupos de vocês e tal, lembrem disso de tempos em tempos, tragam de novo esse assunto, né? Sim. Porque assim, a gente já sabe, tem pesquisas que comprovam que as pessoas se sentem acolhidas quando a gente fala. Até porque tem essa questão assim, como é que ele vai receber? Né? Que eu tô dizendo que eu quero terminar com a minha vida. Então, quando a gente fala, mesmo que, né? Eu não sei se aqui algum de vocês pensa em suicídio, mas o momento que eu me mostro aberta a falar sobre isso, a escutar o outro sobre isso, aquela pessoa que tá com essa ideação já se sente acolhida para pedir ajuda, né? Para buscar ajuda. Exatamente. Uma coisa que eu ia agora, eu queria uma dúvida minha, pra mim também, mas eu sei que vai ser bom pra todo mundo que tá em casa, tá?
Sério, eu, por exemplo, eu tenho um enteado de 12 anos, Tá. tá? E eu vejo que tá cada vez mais também acontecendo suicídio entre jovens, adolescentes e até crianças, né? Uhum. Que eu tenho, qual é, que eu devo fazer, assim, como padrasto, ou como pais, por exemplo, e que coisas que eu tenho que observar, assim, na criança, sabe? Tu sabe que hoje eu tava olhando um vídeo de uma delegada Hum. e ela tava trazendo a importância do controle familiar, né, em redes sociais, imaginei. em jogos Uhum. e tal. Então, assim, se tem uma dica que eu daria é isso, porque hoje as nossas crianças, elas estão crescendo sozinhas, entre aspas, Uhum. porque elas estão lá na frente do computador, trancadas no quarto. Não é como era a nossa infância, que a gente ia pra rua, né? A gente não tinha toda essa tecnologia. E hoje a gente se perde, porque a gente não sabe com quem que os nossos filhos estão falando. E aí, o que essa delegada trouxe foi o quê? Os pais tinham todo esse controle, aquele controle parental, que a gente, parental, né? Dos jogos e tal. Mas a pessoa que aliciou, digamos assim, essa criança, ela ensinou ele Burlar. burlar. Isso aí. Barbaridade. E aí, assim, os pais estavam achando que estava seguro, mas não estava, né? Então, uma das coisas que eu falo é isso, assim, às vezes a gente acha que, mas é a privacidade. Essa criança tem que ter privacidade. Depende, né? Se eu acho que eu dando essa privacidade, eu tô botando ele em risco, o que é melhor? Tu saber, quebrar um pouco essa privacidade, mas tu ter ainda o teu enteado, tu ter a pessoa que convive contigo, né? Ou, e não só isso, tudo bem, a gente tá falando de suicídio, mas de doenças mentais no modo geral, né? Daqui a pouco a gente tá abrindo uma janela dentro da nossa casa, não é nenhuma coisa lá na rua, para uma depressão, para aumentar a ansiedade. Os níveis de ansiedade em adolescentes, crianças estão altíssimos também, né? Então, acho que a dica maior que eu dou é essa, e a questão aí, sempre mudança de comportamento. Eu não tenho como trazer exemplos, porque cada pessoa é de um jeito, mas vou dar um exemplo assim, o meu filho é super extrovertido, ele gosta de interagir com a família, tem essas questões, né, de jogo e tal, mas ele gosta de interagir, a gente sai, ele é alegre e tal. Do nada essa criança começa a se isolar. Do nada essa criança começa a mostrar, daqui a pouco, agressividade. Eu não estou dizendo que são sintomas de uma ideação suicida, mas a gente precisa ficar atento, né? Por quê? O que causou essa alteração? Né? Porque tem uma questão também que eu observo, porque o João, eu sou padrasto dele desde quando eu tinha uns 8 anos, né? Tá com 12 agora. Então, o que a gente observa? Tem a mudança aquela de vida que até ali os 11, né? Ele queria só fazer coisa com a gente, né? Aí depois agora ele já começa mais a gostar de falar com os colegas. Então isso aí a gente tenta, é uma coisa que a gente sempre tenta fazer. Tá vendo que tipo de assunto ele tá conversando com esses colegas. Se são colegas mesmo, né? Se não são algum conhecido da internet de jogos e coisa, né? Até tem uma série que aborda isso, que é a adolescência. Sim. Muitas vezes os pais, nessa correria mesmo, eles não prestam atenção no que ele tá fazendo dentro do quarto. Tá lá, não tá incomodando. Tá no quarto, tá seguro. Tá seguro, ele tá dentro de casa. Eu vou deixar ele lá no mundinho dele. Só que às vezes esse mundo não pode, ele pode gerar uma consequência dele não perceber, confundir, até para uma criança, né, confundir a vida real do que ele tá vivendo ali e às vezes não saber as consequências dos atos, né, do que vai acontecer. E o próprio, a enganação, né? Que existe nesse meio de, tipo, adultos que se passam por crianças, até pensando em abuso, né? Então, tem que ter esse cuidado. A gente vai falando de suicídio, mas o risco, pensando em rede social, pensando, né, nesses jogos online, eu não tô dizendo que as crianças não podem ter rede social, que elas não podem jogar, não é isso. Mas a gente, enquanto adulto, precisa estar atento. Dá um limite, né? Dá um controle. E eu acho que quanto mais cedo a gente começar a falar sobre os assuntos, melhor. Eu tenho uma sobrinha de 8 anos. Já conversar desde cedo e qualquer coisa que acontece, sentar, conversar. Confiar em ti pra poder te contar as coisas. Isso, acostumar com o diálogo. Porque eu acho que a gente vem de uma geração aonde era feio tu demonstrar fraqueza, aonde eu mesma já ouvi muita expressão, porque o homem não chora, porque frescura. Então, a gente tá tentando sair
deste pensamento que uma geração anterior teve. Não é feio chorar, não é feio tu falar sobre os teus problemas. Talvez aquilo que doa tanto na gente, às vezes a gente fala, eu sempre falo que tem coisas que tá me doendo muito, eu falo em voz alta, me dá até vergonha. Poxa, isso não era nada. Mas eu precisava falar. Ah, sim. Então a gente tem que aprender a falar. E até acho que entra muito a psicologia nisso, porque eu fiz, né, tratamento há um tempo atrás, mas eu achei que eu não ia conseguir falar nada. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou conversar sobre a minha vida? Mas isso é uma coisa tão importante que só do fato da gente conseguir falar sobre os problemas já é um primeiro passo ali pra gente se descobrir, saber aonde a gente tem que começar, né? Eu acho que tu deve ver bastante isso no teu trabalho. E o falar ajuda a gente a organizar. Exato. A gente tá numa sociedade de ansiosos, né? O que a ansiedade faz, né? Enche a nossa cabeça de pensamentos. E são todos desorganizados. Então, ao mesmo tempo que eu tô pensando lá qual é o próximo passo que eu vou dar na minha carreira, eu vou casar ou não vou casar, eu quero ter filho, não quero ter filho, eu briguei com meu amigo, né? Muitas coisas. Então, assim, no momento que a gente vai para uma terapia, que a gente se escuta, como tu falou, né? Eu escutei, meu Deus, mas esse problema nem Não era era tão grave. então, é isso aí. Mas a escuta, eu me escutar é terapêutico, né? Uhum. Claro que a gente trabalha outras coisas também e tal, mas isso já é o início, digamos assim, né? Para te curar de muitas coisas. Quando a gente fala em cura, não é só transtorno, né? Muitas vezes os transtornos mentais a gente não aborda como cura, a gente aborda como remissão. Mas, assim, pensando em outras coisas, né? Em comportamentos disfuncionais, em crenças desadaptativas, que aí a gente fala que não são crenças religiosas, são verdades absolutas que a gente tem e que a gente acaba, muitas vezes elas não nos favorecem no dia a dia. Né? Então eu tenho ali uma verdade, agora me fugiu o termo, mas vou usar assim, a verdade absoluta de que se alguém estiver cochichando perto de mim, ela tá falando de mim. E muitas vezes aquilo ali estraga o meu dia. Sim. Né? E aí a gente falando assim, parece uma bobagem, mas até o paciente se dá conta que é isso, né? E que eu trouxe aqui um fragmento muito simples, né? Mas tem outras coisas aí por trás. É um processo, né? Não, e eu acho bem importante também a gente salientar que um tratamento, ele não exclui o outro. A gente faz o tratamento espiritual na casa espírita, mas de forma alguma a gente tira o tratamento físico. Porque muitas vezes tem que ser tratado com medicamento. Com certeza. Muitas vezes realmente é algo físico que tu precisa controlar aquela tua ansiedade, até para que tu possa receber o atendimento lá do centro espírita também, para que tu possa relaxar um pouco a tua mente. Então, um tratamento, ele não exclui o outro. A gente tem que já a doutrina, ela caminha junto com a ciência. Isso, caminha junto com a ciência. Incentiva, inclusive. É bom a gente sempre salientar, porque às vezes as pessoas procuram o centro espírita e pensam que, não, eu vou lá, eu vou receber um passe e eu já vou largar tudo, eu vou parar de tomar remédio. Não é assim que funciona. A gente faz os dois trabalhos, caminham juntos. É um trabalho de cura, mas mas o aliado à ciência, exatamente. Né? Até porque o âmbito de cada um é diferente. Né? Exatamente. Eu tô cuidando da mente e do físico, e na religião, no modo geral, na doutrina espírita, eu tô cuidando da parte espiritual. Né? Óbvio que eu acho que, assim, tanto o meu trabalho vai influenciar no espiritual, quanto vice-versa. Eu mesmo, quando atendo pacientes com ideação, com tentativa, né? Claro, quando esse paciente tem, né, uma religião, uma fé, eu tento fortalecer isso, né? Por tudo aquilo que a gente estava falando, não só pela religião me trazer um propósito de vida, mas por toda a rede que ela acaba me proporcionando também, né? E isso se torna um fator protetivo para a pessoa não tentar um suicídio se ela ainda não fez, e até mesmo para a gente eliminar essa ideação, né? Ô Sueli, agora assim, continuando no mesmo assunto, mas de outra forma,
A gente falou já de prevenção, né? De prevenção não, de como De enxergar sinais, né? os sinais, né? Mas e para as famílias enlutadas? Vocês, né? Porque tem muitas famílias aí que Boa. perderam, né? Seus entes, a grande parte de seus filhos, né? Vocês têm alguma abordagem assim específica dentro da psicologia, assim? Porque também precisa de um apoio muito grande nessas famílias, né? Com certeza. Assim, ó, abordagem, quando a gente fala em abordagem dentro da psicologia, é as formas que a gente tem de tratar, digamos assim, o Sim. paciente. Daí Então, a gente tem TCC, tem psicanálise, tem sistêmica, e cada profissional vai trabalhar dentro da sua abordagem, tá? Mas pensando em luto, todas as abordagens, elas vão trazer ganhos, né? Sim. Para essa pessoa. O luto é um processo. Antigamente a gente entendia o luto como começo, meio e fim, né? Hoje a gente sabe que não tem fim. Tu pode ter perdido o teu filho, tu falou em filho, né? Pode ter perdido o filho há 20 anos, e eu já conversei com pessoas, né, que já passaram por isso, e essa pessoa ela não vai esquecer. Então Nunca esse vai ser- luto, com o tempo, ele vai e vem, digamos assim, né? Eu digo que a dor ameniza. A gente aprende a conviver. Eu tive uma paciente que me falou que, assim, que o mundo ele vai tomando conta dessa dor. Então, logo que ela perdeu a filha, ela tinha uma dor enorme. Mas aí, conforme os dias foram passando, o mundo vai nos exigindo, né? Tu tem que retomar a vida. E aí ela disse, essa dor tá ali. Ela tá menor porque muitas vezes eu não tenho tempo, né? O mundo não me deixa tempo de sofrer como eu sofria no início. Né? Tu sabe por que eu puxei esse gancho? Para falar justamente porque na parte da... Pensando na doutrina, né? A doutrina, o Emmanuel, né, dizia que quando tu não tem tempo muito de pensar na tua dor, quando tu abraça a dor do outro, né? Então, eu sei que a gente não sabe o que a pessoa quem tá em casa sentiu. A gente nunca pode não tem como me botar no seu lugar, saber o que tu tá sentindo. Mas uma das formas, talvez, da gente poder aconselhar as pessoas a procurar realmente um psicólogo, né? Procurar a doutrina e fazer a caridade, porque a caridade, quando tu enxerga a dor do outro, às vezes tu acaba esquecendo um pouquinho da tua, Sim. Um pouquinho que seja, mas 1 milímetro que tu esqueça da tua dor já tá melhor do que antes, né? Então eu sei que isso talvez vai passar uma vida e tu não vai se recuperar disso, mas tem muita gente por ti que, né? E vai trazer o sentimento de utilidade, né? Então, assim, o que a pessoa que tá, né, passando por uma ideação suicida e tal, ela tende a se isolar, né? Até pelo sofrimento, né? Geralmente são pessoas que estão mais... Eu não gosto de dizer que estão com depressão, porque nem todo mundo que tem depressão vai ter uma ideação, né? Mas estão depressivas. Então, o que acontece? Elas tendem a se isolar, o próprio sofrimento acaba dando um desânimo, né? Eles falam assim, eu não tenho energia. Não tem força, né? Então, quando a gente consegue fazer isso, que nem tu falou, ir lá e ajudar alguém, se dedicar a alguma causa, com certeza, isso vai ajudar muito. Ajudar, também é um fator protetivo. E pode sim ser associado, né, ao tratamento medicamentoso, ao tratamento psicoterápico, com certeza. Não, tem que, né? Porque existem, que nem nós tá falando, tem que se abraçar no que puder, mas com certeza vai ter a fase que vai ser difícil mesmo, né? Talvez cada um tenha seu tempo, né? Mas tem que respeitar o tempo de cada um, né? Tava lembrando, tem um canal do CVV, né? 188 também, que é um canal pro pessoal que tem dificuldade de falar pessoalmente ou não consegue se abrir. É um canal, acho, me corrija, Pode falar. Ele é um canal aberto que ninguém vai saber, ninguém vai querer saber mais alguma coisa, vai simplesmente te ouvir e vai te ajudar. 24 horas 24 horas, eu acho. Tem profissionais ali, então pessoas preparadas para te escutar, né? Para te auxiliar, inclusive, quais locais tu busca ajuda, né? E para te desabafar, porque às vezes é bem como tu falou, eu tenho vergonha de desabafar com a rede, né, que eu tenho nesse momento. Pode ser um início, digamos assim, para que tu consiga melhorar a tua rede e aí consiga buscar os tratamentos necessários ao vivo, digamos assim, né, que não seja pelo telefone. Então, assim, Sueli, a prevenção disso, então, do suicídio em si,
seria, então, mais, por exemplo, tentar observar mais a pessoa, então, no caso, para os familiares, por exemplo, tá? Tá. Porque o que pode ser feito, por exemplo, Assim, ó, núcleos familiares, sabe? pensando que tu trouxe, né, do CVV, quando a gente identifica, né, que a pessoa tem um risco suicida, às vezes a pessoa não vai trazer com esses termos que a gente está usando aqui, né? Tá. Primeiro de tudo, escutar essa pessoa. Sem julgamento. Porque às vezes é difícil, né? Como tu falou ali da questão, eu vi o meu problema, nem era tão grande assim. E às vezes é isso, às vezes o problema do outro, mas era tão simples. Mas é a dor do outro, a gente tem que lembrar disso. Não é a minha dor, não é eu que estou vivendo aquilo ali. Então, da gente validar isso, né? E aí depois a gente tem mecanismos dentro das cidades também para buscar ajuda. Não só o CVV, mas a gente, né? Um risco que não é iminente. A pessoa, eu vejo que ela tá em sofrimento e tal, eu posso encaminhá-la para um CAPS, eu posso levar o meu familiar num CAPS, né? Lá ele vai ter acolhimento, ele vai ter uma avaliação com um profissional para ver se ele precisa realmente de uma avaliação psiquiátrica ou não. Se sim, o psiquiatra vai ver se precisa de medicação ou não. Ele tem psicólogo lá, ele pode participar de grupos, então é um ambiente preparado para isso. Sueli, mas eu vi que o meu familiar tem um risco iminente. Ele tá me dizendo que ele vai se matar, né? E eu tô com muito medo. Leva ou pra UPA ou pro pronto atendimento. Que lá vão ter profissionais também capacitados para fazer a avaliação. Eu não sabia. A UPA é para levar para UPA, então? Pode levar para UPA, com certeza. Porque aí, assim, ó, tanto na UPA quanto no HCB vai ser feito a avaliação, né, pela psicóloga, pelo médico. Só falar, vou interromper uma coisinha. HCB é o Hospital de Cachoeira, tá, pessoal? Lembra? Só para não saber que o pessoal vai se sentir fora. Então é o Hospital de Cachoeira. Não, que isso? Sim. É o seu hospital da sua cidade, né? Porque às vezes o pessoal não sabe que, né? Isso aí. Aí, assim, ó, no hospital, muitas vezes vai ter a equipe específica para fazer essas avaliações de risco, tá? E aí, se o paciente precisa de internação, o hospital, tendo uma psiquiatria e tendo leito, vai ser direcionado para essa psiquiatria. Não tendo leito, a gente tem o gerente, que é o sistema regulador de leitos do estado. Esse paciente é cadastrado no gerente e aguarda uma vaga aí dentro do estado, na instituição que a gente conseguir, né? Mas ele vai permanecer na unidade até para proteção dele, né? Como ele tá em risco, muitas vezes eles chegam dizendo que vão efetivar, a gente não libera e permanece lá para ter o acompanhamento dos profissionais. Aí é tudo pelo SUS mesmo, assim? Esses caminhos que eu falei, sim. Mas pode procurar profissional pago, né? Pode ir num psiquiatra pago, pode ir num psicólogo, tranquilo. A pessoa que tem o plano de saúde pode se informar dentro do seu plano qual é a rede, né, de saúde mental que tem, sem problema nenhum. E uma coisa importante, né? Quando a gente percebe esse risco em casa, tenham cuidado para não deixar meios, né? Não facilitar meios de essa tentativa ser efetivada. Não deixem essa pessoa sozinha, né? Porque às vezes a gente, eu vou buscar uma ajuda. Não, né? Tem esse cuidado. É um momento muito estressante para o paciente e para a pessoa que está ali auxiliando, porque muitas vezes a gente não passou por isso, né? Então, assim, tenha esse cuidado de validar o que a pessoa está sentindo, que isso é importante, independente do que eu penso, é o sofrimento da pessoa, e tenha um cuidado também de não deixá-la sozinha, de não facilitar as formas para ela cometer o suicídio. Não deixar nada muito à mão para isso. Isso aí. Isso às vezes é um erro nosso, né? Muitas vezes nós não somos bons ouvintes. Então, muitas vezes as pessoas vêm contar as coisas pra gente. Mas isso não é nada. Ouvir sem julgar. Ouvir sem julgar, né? Mas, que besteira. Só que, imagina, para aquela pessoa, talvez foi um passo muito difícil te contar isso. E aí tu vai lá e vai dizer pra ela que é uma besteira. Então, tu vai estar fechando uma porta em vez de tu abrir uma porta de entrada ali para um diálogo, para de repente
uma melhoria, sabe? E aí, isso aí, para quem também busca também o atendimento, nós temos também no Centro Atendimento Fraterno, né? A gente já falou isso muitas vezes aqui, mas é algo que a gente oferece no centro que ajuda muito também, né? Sim. Que nem eu sempre digo, não é terapia, mas é terapêutico, né? Isso aí. Então, o atendimento fraterno também é aberto ao público, né? Que precisar, que quiser ter uma conversa com a base no Evangelho, né? Então, lá o Lar de Fabiano oferece também esse atendimento. Unir tudo que puder, né, gente? Exatamente. E Com a gente certeza. falou ali sobre as formas de atendimento físico, né? E também na parte espiritual. A gente sempre toca nesse assunto, mas é que é sempre muito importante, que é o Evangelho no Lar. É uma forma de tu... Poxa, eu tô vendo que eu não tô bem. Eu tô com alguns pensamentos que não são muito bacanas. O que eu vou fazer? O Evangelho no Lar. Vai levar a oração, vai levar Deus pra dentro da tua casa. Então a gente sempre indica o Evangelho no Lar. Claro, em momentos difíceis é bom fazer. Às vezes, quando a gente tá num período difícil, a gente faz todo dia. Mas que tu tenha um dia da semana, um horário certinho, fazer sempre naquele dia, naquele horário, o Evangelho no Lar e sempre levar Deus pra E oração, tua casa. né? E às vezes se não é contigo, se é com teu filho ou com um parente teu, tu faz também, bota o nome daquela pessoa. Mesmo que não queira fazer junto, né? Faz o Evangelho, eu vou ficar no quarto. Beleza, a gente vai ficar rezando aqui. Reza por aquela pessoa também. Se a gente notou que algum amigo tá precisando, também a mesma coisa. O que a gente pode fazer pelas pessoas, inclusive por aquelas que não querem falar sobre os problemas, não querem se abrir, não custa a gente fazer uma oração. E a gente sabe o poder que a oração tem na vida das pessoas, eu creio muito nisso. Então, é uma forma de caridade, de, poxa, eu tô vendo que aquela pessoa mudou o comportamento, eu tô vendo que tá mais fechado, não quer conversar comigo, o que eu vou fazer? Reza. Às vezes a gente fica buscando uma solução muito complexa, mas a gente só precisa conversar com Deus, né? Às vezes é tão fácil. E isso aí a gente convida, né? Que a gente falou aqui de prevenção, várias formas de prevenção. Então eu convido você de casa que talvez está vendo esse podcast, está se sentindo mal, tá com essa ideia na cabeça, né? Então tudo que a gente falou aqui, que pode buscar atendimento psicológico, né? Buscar os meios do SUS ali, UPA, né? CAPS, CVV, Centro Espírita, né? Então tem recurso, né? Eu sei que às vezes não é fácil se abrir, porque, por exemplo, eu mesmo, se a pessoa me diz assim, eu sou daqueles que não pode perguntar como é que eu tô, né? Eu não tô muito bem, porque hoje eu bati o pé. E eu falo tudo, né? Mas eu sei que tem muita gente que tem essa dificuldade, mas tem esses recursos. Todas essas pessoas que a gente citou, todas essas instituições estão aqui para ajudar, né? E eu trago assim, valoriza, né? Valida o sofrimento do outro. Eu sei que eu falei muito isso. Mas pode frisar sempre. Mas, né? Quem sou eu para medir o sofrimento da outra pessoa? Porque a gente escuta muito também a questão, não, mas ela sempre disse que vai se matar. Né? Muitas vezes. Eu lembrei agora disso, assim, que aí parece que banaliza pra família, né? Não, mas faz muito tempo que ela fala. Eu lembro de um familiar, de uma filha, que ela disse, não, mas eu me criei ouvindo ela falar isso. Mas às vezes a pessoa é efetiva. Tem que dizer, quem fala, não faz. Isso aí. Só que aí que tá. Se eu tô falando, gente, é importantíssimo pensar, né, que uma pessoa tá num sofrimento tão grande que ela tá pensando em tirar a vida. Tá pedindo socorro e não... Porque a dor existe ali, né? E é intensa, né? E aí, às vezes, a pessoa diz assim, é pra chamar atenção. Tá, mas olha a que ponto ela precisou chegar de ameaçar, né, tirar a própria vida pra chamar atenção. Será que não tem um sofrimento ali? Claro, com certeza. Né? Então, a gente precisa validar isso. A gente precisa acolher e ajudar a pessoa a buscar o tratamento da melhor forma possível, né? Atendimento particular, por exemplo, até para nós passar depois teu telefone, teu contato, né? Quem estiver buscando atendimento, orientação, né? Só em atendimento, né? Então, passar também os seus contatos ali. Eu não sei quanto tempo a gente tem, já estamos indo pro final. Estamos nos encaminhando pro final. Mas eu acho que é isso que é interessante. A gente viu que a psicologia e a doutrina, no nosso caso aqui, elas caminham juntos, né? Tudo que a gente falou da prevenção, de escutar o outro sem julgar, a gente vê dentro da casa. O amor e a caridade. Amar o próximo, ouvir sem julgar. Então acho que tudo que a gente ouviu aqui foi
um estudo excelente e que possa atingir muitas Mostrando pessoas que a gente estão pode- precisando. Mostrando que a gente pode andar junto, né? Exatamente. E na verdade não, pode não, a gente tem Deve, que andar junto, deve. né? E para quem quiser estudar mais sobre o assunto à luz da doutrina, tá? No livro dos Espíritos tem bastante material, até a gente tá com ele aberto aqui. A partir da questão 943 do livro dos Espíritos, eles abordam só esse tema de suicídio. Tem vários livros sérios que foram escritos sobre esse tema também, à luz da doutrina espírita. Tem Memórias de um Suicida, tem vários outros livros que quem quiser saber mais sobre o assunto à luz da doutrina, é bem interessante procurar saber, que assim como a gente está abordando esse assunto em setembro, mas como tu bem lembrou, a gente deve abordar sempre esse tema, até uma conversa que a gente vai ter para que a gente possa sempre relembrar sobre isso com os frequentadores da casa, mas essa importância de saber o que está acontecendo, para até saber como a gente buscar uma ajuda, né, tanto espiritual como física também. Inclusive, eu dou a dica, ressalto a tua dica do Memórias de um Suicida, porque é um livro excelente para ler, é um livro super pesado. Eu acho que todo mundo deveria ler, quem tem a doutrina como Sim. base, né? Até para tirar algumas lições ali importantes, né? Exatamente. E agora te agradecer, né, o nosso horário ali. O guru ali passou Como já. o Raimundo ali, o nosso mentor já estava Mentor digital. Nosso mentor digital, que o nosso horário já tá, o nosso mentorzinho já tá se excedendo. A gente queria te agradecer, né, pela tua disponibilidade, por tu ter trazido a tua experiência para o nosso podcast. E se tu quiser deixar alguma mensagem aqui para os nossos seguidores que estão assistindo. Nós vamos deixar teu contato depois ali, mas se quiser Exatamente, passar vamos também. sim. Assim, ó, eu que agradeço, né, de novo, pela confiança, né, no meu trabalho. E o que eu posso dizer para as pessoas que estão em sofrimento, que estão, né, pensando em suicídio? Busquem ajuda, né? Esse ano, o tema da campanha é: se precisar, busque ajuda. Façam isso. Num primeiro momento, busquem falar com um amigo, se tá difícil ir a um profissional, né? Peçam ajuda para uma pessoa próxima, mas não deixem de se tratar, né? Porque vocês são o amor de alguém, vocês vão fazer falta para alguém. Eu sei que às vezes quando a gente está sofrendo, a gente não consegue ter essa dimensão, né? Mas a gente vive em sociedade, a gente muitas vezes tem a nossa família, e pode ser que nesse momento de sofrimento a gente não tenha essa noção do quanto a gente é importante para essa família. Mas sim, vocês são importantes, tá? Busquem ajuda. Perfeito. Fica a nossa gratidão, então. Muito obrigada e até a próxima.